Boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Pinto Ribeiro. Eu sou vice-presidente da OAB Mulher, da Seccional do Rio de Janeiro. Sou vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, também da Seccional Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar com a doutora Maura Domiciano, que é conselheira da OAB de Goiás, da Seccional de Goiás. Estou aguardando a doutora Maura entrar aqui. Estou tentando enviar para ela o convite. Pronto, enviei para ela. Ah, ela já entrou. Doutora Maura. Olá, doutora Maura, boa tarde. Boa tarde, como vai você, minha querida? Eu estou ótima, e a senhora? Excelente, Ah, muito que bom bom. falar com você. O prazer é nosso daqui da Seccional do Rio de Janeiro, estar falando com a senhora. Então, eu me apresentei antes, vou me apresentar novamente. Para quem não me conhece, eu sou Flávia Pinto Ribeiro, vice-presidente da OAB Mulher, vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, da Seccional do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar com a doutora Maura Campos, que é advogada previdencialista, conselheira seccional da OAB de Goiás, é presidente da Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Goiás também, e membro da Comissão, da Comissão de Igualdade, né, do Conselho Federal, além de ser vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a BMCJ, do estado de Goiás. Doutora Maura, a gente hoje vai falar sobre um assunto que é muito importante, acredito que para toda a advocacia, mas principalmente para os advogados e advogadas negras de todo o Brasil, né? A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, daqui da Seccional do Rio de Janeiro, enviou ofícios de requerimento para a realização do censo de raça e da autodeclaração dos advogados nos cadastros de inscrição da ordem. E essa estratégia criada pelo presidente da Comissão da Verdade, que é o doutor Humberto Adame, essa estratégia de enviar para todas as seccionais, inclusive para o Conselho Federal, fez com que as seccionais pudessem debater sobre o assunto. E assim foi feito na seccional de Goiás, onde a seccional recebeu o nosso ofício e transformou em processo. Processo este que foi julgado agora no mês de junho, e após o visto da conselheira Maura Gomes, e após o voto de não procedência da relatora, a doutora Maura fez um voto de que eu vou pedir para a doutora Maura nos contar o que foi que aconteceu. Então, doutora Maura, por favor, se apresente, eu já te apresentei, mas se apresente da melhor forma como achar possível e nos conte como foi o andamento desse processo na seccional de Goiás. Boa tarde a todos e a todos que nos ouçam, né? E eu estou vendo aí que tem muitas pessoas nos prestigiando, temos a Federal, Valentina Jugna, temos também a a diretora adjunta da OAB Goiás, Delzira Menezes, a minha colega Cristiana Pavan,
Muito obrigada a todos que estão presentes. Mas eu sou Maura Campos, domiciana, sou conselheira da OAB Goiás, no segundo mandato, e sou presidente da Comissão de Valorização do Advogado Negro da OAB de Goiás. Eu requeri essa comissão, foi criada o ano passado, porque ela nunca existiu em Goiás, e eu requeri ao presidente Lúcio, e ele prontamente deferiu a criação da comissão. Então, eu estou presidente nessa comissão. E também sou membro da Comissão Nacional da OAB Goiás, que tem como a batonier a doutora Silvia Cerqueira, que também inclusive está na nossa live. Muito obrigado, presidente. Um beijo, doutora Silvia. Então, esse processo chegou para a seccional e foi distribuída para uma conselheira. E aí ela sentiu que deveria mandar para a comissão de promoção da igualdade, porque já tinha essa comissão na OAB. Então, não seria justo ela dar um parecer sem que ouvisse essa comissão. Então, veio para mim, eu dei um parecer pela procedência, né, do pedido, para que colocasse nas fichas de inscrição um campo para que os advogados negros e estagiários se autodeclarassem. Aí devolvi para a relatora e ela deu como improcedente, porque não existia norma que permitisse que isso fosse feito, porque, segundo ela, é do Conselho Federal. Então, eu fiz uma melhor pesquisa e verifiquei que a norma não proíbe a colocação desse campo na ficha de inscrição. Também o provimento 95 diz que pode os conselhos seccionais complementar esses cadastros. Vi também que no julgamento do ABC 41 do Supremo diz que é um direito dos advogados negros se autodeclararem. Então, não existia impedimento. Então, é só uma questão administrativa de cada seccional. Então, eu fiz o voto divergente, que foi aceito por unanimidade pelos pares, né? E aí eu pedi também que fosse enviado para o Conselho Seccional para que pudesse dar uma alteração no regimento geral para que fosse uma normativa para todas as seccionais. E aí fiz esse requerimento e também requerir a doutora Silvia, a presidente, e ela também prontamente fez um requerimento para o presidente do Conselho Federal para que isso fosse feito. Dessa forma, nós vamos ter uma obrigatoriedade, uma normatização em todo o sistema OAB, para que nós, advogados negros, possamos nos autodeclarar enquanto profissionais, né?
que a gente sabe quantos profissionais negros tem no sistema OAB, porque nós já sabemos quantos homens, quantas mulheres tem. Mas quantos negros tem nesse sistema, que é muito importante e caro para todos nós. Lógico. E uma coisa que me deixou assim muito muito atenta foi na sustentação oral que o doutor Adame fez na sessão e no voto da senhora quando vocês falaram sobre a seccional decidir ad referendo do Conselho Federal, né? Não seria a seccional tomando usurpando a competência do Conselho, porque nós sabemos que o Conselho é que tem a competência de falar e agir sobre cadastros dos advogados. Mas quando vocês falam para a seccional agir ad referendo, ela está querendo dizer que a seccional pode sim ter uma decisão política, que foi como a seccional de Goiás fez, né? Ela teve uma decisão política e essa decisão, ao meu ver, desagravou todas as advogadas negras e todos os advogados negros, porque a gente lembra que o estado de Goiás é o estado do senador Demóstenes Torres, e ele foi um dos senadores que na ação de cotas ele defendeu e disse que as escravas não foram estupradas, que o relacionamento das escravas com os homens brancos eram consensuais, além de falar várias atrocidades. Então, essa decisão da OAB de Goiás, para mim, foi um verdadeiro desagravo às advogadas e aos advogados negros do estado de Goiás. Então, explica para a gente, doutora Maura, essa questão da seccional agir ad referendo do Conselho Federal. Olha, porque acontece que a OAB de Goiás, ela também é proativa, ela também está nesse movimento de desconstruir esse machismo negro, de desconstruir esse racismo, né? Também de desconstruir essa inferiorização da população negra, e nesse particular, dos advogados negros. Então, ela está dando a sua colaboração, porque ela é uma das sociedades, de umas entidades da entidade civil, mais respeitada no cenário político do Brasil. Então, a OAB tem a voz ativa. Então, ela está ajudando numa forma de política pública para dar voz e vez aos advogados e às advogadas negras. Creio que foi muito infeliz a fala do doutor Demóstenes Torres naquela oportunidade, porque isso demonstra o seu desconhecimento. Eu quero crer que é o seu desconhecimento, porque para ser uma vontade deliberada seria muito triste, né, a gente pensar que ele fez uma coisa dessa deliberada. Porque nós sabemos que as escravas não tinham domínio sobre a sua vontade e nem sobre o seu corpo. As escravas eram objeto de desejo dos senhores dos engenhos, dos donos dos engenhos, dos filhos dos donos dos engenhos, dos administradores. Elas não tinham voz ativa sobre ela e seu corpo. Se dissesse não, elas eram espancadas até a morte. Então, elas não abriam as pernas porque eles queriam, elas eram obrigadas. E nessa loucura, nesse sofrimento, foram gerados vários pardos que tem
no nosso Brasil, e que também são discriminados pelas mesmas pessoas que contribuíram para que essa situação vergonhosa perdure até hoje, infelizmente. É verdade. Então a senhora também se sentiu desagravada pela seccional, né? Mas é claro que eu me senti, e principalmente por um voto meu, né? Exatamente, foi maravilhoso, de uma mulher negra. Pois é, uma mulher negra que fez um voto que foi acompanhada por unanimidade pelos seus pares. Isso que demonstra que eles também estão sentindo que está na hora de ajudar a mudar essa situação que perdura há séculos no nosso país. Por que dizer que não existe não é uma verdade? Eles podem não ser o responsável, mas carrega toda aquela carga dos seus antepassados, como nós negros carregamos. Assim como os bens materiais transmite de pai para filhos, essa herança maldita da discriminação também transmite. E nós precisamos quebrar esse elo. Com certeza. O doutor Marcelino Assis Galindo está falando que foi emocionante, e realmente foi. Foi uma votação histórica, né, da OAB de Goiás. Foi a primeira seccional a aprovar, apesar da Comissão da Verdade da seccional ter sido a comissão a enviar os ofícios, a daqui da seccional do Rio ainda não votou. Mas eu tenho certeza que vai seguir o exemplo da seccional de Goiás e vai votar nesse mesmo sentido pela aprovação do censo. Eu queria explicar também para quem está assistindo a gente, doutora Maura, o que essa autodeclaração vai trazer de benefício para a advocacia, tanto de advogados negros e negras, tanto para a advocacia dos advogados não negros. Porque, assim, a gente sabendo quantos advogados e advogadas negras a gente tem na seccional da OAB, assim como a gente sabe sobre a questão de gênero, como a senhora falou, a gente sabe quantas advogadas temos e quantos advogados temos. E isso faz com que a gente brigue por mais equidade, mais igualdade, né? A gente já tem uma cota de 30% aprovada para as mulheres, e essa cota vai subir, vai aumentar para 50%, e na advocacia negra a gente pretende que seja da mesma forma, que a gente tenha representados nos quadros da OAB, nos quadros de diretoria, inclusive nas listas do Quinto Constitucional, advogados e advogadas negras. Então, essa autodeclaração vai servir para a gente criar políticas institucionais dentro da OAB. A minha diretora de mulheres, doutora Marisa Gáudio, está entrando na nossa live. Um beijo. Ela para a doutora Marisa Gáudio. Doutora Marisa Gáudio também assinou o ofício que foi enviado para todas as seccionais, a OAB Mulher sempre presente junto com a Comissão da Verdade. E aí eu queria perguntar para a senhora, eu queria fazer duas perguntas, porque essas questões são questões de reparação, ao meu ver, sabe? Então, eu queria saber se na OAB de Goiás já tem uma Comissão da Verdade instalada e se vocês pretendem criar, caso não tenha. Olha, a primeira questão é a relação da autodeclaração. Eu acho que a declaração é importantíssima para que cada OAB sabe quantas negras e negros e estagiários tem nos seus quadros, porque é a partir daí que você pode fazer reivindicações baseado em números. Você tem que mostrar, olha, nós temos um número X de advogados e estagiários, então nós precisamos de políticas, nós precisamos dessa questão, porque é de direito. Nós precisamos ter voz, como você disse, nas representações, nas listas,
no lugar de fala, nós precisamos ter oportunidade. Reivindicar também em todos os espaços de poder. Então, nós precisamos. Mas aí nós temos que ter números para mostrar. Sem essa autodeclaração, nós não temos. Né? E também auxiliar a lei de cotas para saber em que pés, a quantas andas, em que pés, quantos advogados têm se valido, têm se aproveitado dessa lei de cotas para uma ascensão mais rápida. Não que eles não seriam ascendidos, mas, meu Deus do céu, mas é um estímulo, é uma reparação dos vários anos de invisibilidade que nós não podemos estudar, porque tem o decreto 1331, que era proibido dos negros estudar. Né? Então, é claro que a gente não vai ter a mesma oportunidade, mas com essa oportunidade das leis de cotas, agora nós teremos condições de nos equiparar melhor. Quanto à comissão da verdade, na OAB não tem. Como na OAB de Goiás. Na OAB de Goiás não tem. Como não tinha também a Comissão de Promoção da Igualdade, que foi criada há pouco tempo. Que, como eu sempre disse, ela ainda está engateando, está em fase de formação. Então, quanto a da verdade, ainda não tem. Uhum. E vocês pretendem, depois disso, criar? Olha, eu, Maura Campos, não vou me aventurar numa proposta dessa, porque eu não tenho, porque a minha é pesada. Essa da verdade também é pesadíssima. Né? Uhum. Então, eu não daria conta de tocar essa comissão. Não vou dizer, nós vamos fazer, porque eu não tenho condições. Porque eu já sou conselheira, sou presidente dessa comissão, sou vice-presidente da comissão da BNCJ, sou membro da OAB Mulher, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, então eu tenho muitas atividades, e ainda tem meu escritório, né? Então eu não teria condições de tocar uma outra comissão. E para fazer uma comissão, para não dar a ela a atenção que ela merece, não justifica. Não justifica. Aproveitando, então, essa fala da senhora, eu pergunto como é a situação da seccional de Goiás em relação a advogados e advogadas negras. Porque eu sei que a senhora já é muito atuante, mas existem outros advogados como conselheiros ou atuando em comissões na seccional de Goiás? Olha, tem alguns poucos advogados, conselheiros. Eu acho que nós somos mais ou menos uns 5. Tem eu como presidente dessa comissão, tem na comissão de estudos jurídicos, tem na comissão tem uma conselheira que é a presidente da UFG, que ela dos cursos jurídicos, mas nós não temos muito conselheiros ainda. Mas eu estou fazendo um trabalho de arrebanhar essas pessoas e para que elas também se autodeclarem, porque é o tal negócio, a pessoa tem que se sentir negra. Né? Não adianta eu apontar para ela, você é negra, ela tem que querer ser. Né? Então, sempre onde eu posso, eu falo, nós temos a comissão de promoção da igualdade racial, venha para a nossa comissão, vamos trabalhar junto para uma melhor convivência de todos nós, porque juntos nós podemos fazer um trabalho melhor, mas não é fácil,
mas eu sou uma incansável. Nós somos. Somos incansáveis. Vamos caminhando, chamando para que faça parte desta comissão. Então, eu reitero o chamamento da doutora Maura e também peço para que todos os outros conselheiros de outras seccionais, caso estejam nos ouvindo, que deem continuidade ao processo ou formem processos, como foi feito em Goiás, para que essa discussão sobre a questão racial, sobre a autodeclaração, também possa ser feita em outros estados. Porque tem alguns estados que transformou em processo e tem outros que arquivaram ou deixaram para lá, até por pensar sobre essa questão que foi colocada no processo de Goiás, né, de que a seccional não teria competência para tratar de assuntos de cadastro. Então, eu aproveito esse chamamento e peço para que todas as seccionais procurem saber se já há processo, se não há, abrir na seccional para a gente ampliar essa discussão. E aí eu pergunto para a doutora... Em questão de achar que não tem competência, primeiro a gente para achar, tem que fazer o estudo primeiro, né? Para poder dizer se tem ou não competência, como foi o caso de Goiás, né? Alguém diz que sim, outro diz que não, e no final deu prosseguimento pela competência. E eu espero a sensibilidade do Conselho Federal, que possa colocar isso no regulamento geral, para que seja uma normativa para todas as seccionais. Sim, isso é muito importante. Mesmo porque nós temos como presidente a doutora Silvia Cerqueira, que é a minha presidente nacional, que já fez um ofício para encaminhar ao presidente do Conselho Federal. Era isso que eu ia perguntar para a senhora. Quais são os próximos passos após essa aprovação unânime histórica da seccional de Goiás? O que a senhora acha que precisa acontecer? O que a gente pode fazer para melhorar mais ainda essa questão racial, tanto em Goiás quanto em todo o Brasil, todas as seccionais? Olha, eu entendo que os passos já foram feitos. Primeiro passo, a seccional do Rio de Janeiro mandou para Goiás. O segundo passo, a OAB de Goiás se debruçou sobre o assunto e deu uma resposta satisfatória à comunidade goiana, à comunidade negra goiana. O segundo passo, a doutora Silvia já fez o requerimento para o Conselho Federal. Agora é esperar o ad referendo do Conselho Federal e que ele modifique o geral para que seja uma normativa para todo o sistema OAB. Eu preciso saudar... Doutora Amaro, eu preciso saudar o meu presidente, que acaba de entrar, que é o presidente da Comissão da Verdade, tanto da Comissão Estadual, da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da Seccional do Rio de Janeiro, quanto da Comissão Nacional da Verdade, que é o doutor Humberto Adame, que foi o idealizador, quem pensou na estratégia brilhante de enviar os ofícios para todas as seccionais, que foi também a pessoa que proferiu voto não, mas ele fez a sustentação oral também brilhantemente nesse sentido da questão do ad referendo. Então, doutor Humberto Adame, seja bem-vindo à nossa live. Um prazer estar aqui com o senhor. Boa tarde, doutor Humberto Adame. É um prazer tê-lo aqui na nossa live. Cecília, um beijo também. Então, pode continuar, doutora Maura. A senhora já enviou para a Comissão Nacional. A doutora Silvia, né, que é a presidente nacional da promoção de igualdade, já fez o requerimento para enviar se não recebeu, deve estar recebendo esse ofício lá, e aí a gente espera ardentemente que ele seja deferido, como foi deferido no estado de Goiás.
E Com quanto certeza. àquela informação dos 50%, nós também esperamos que foi um projeto da nossa federal por Goiás, a doutora Valentina Jugna, que manifestou no dia do encontro, no terceiro encontro das mulheres de carreira, mulher de carreira, né, das mulheres advogadas em Fortaleza, né, que ela fez esse pronunciamento aqui, e chegou este ano, transformou em um projeto, e já foi também encaminhado ao Conselho Federal. Tenho certeza que vai ser debatido, e também esperamos em Deus que seja deferido, para que seja, talvez não para essa próxima legislatura, né, que já está em cima da hora, mas para a outra, né, que já fica consagrado que 50% das cadeiras seja de mulheres. E eu conclamo as mulheres negras para também estarem presentes nessa construção de um ambiente salutar para todos nós. Porque nós somos muitas. Então, se todas fizerem a sua parte, caminharem junto, tenho certeza que o resultado será benéfico para todos nós. Vai ser maravilhoso. A Cal Edler, eu acho que é Cal Edler, ela pergunta quanto à invisibilidade dos advogados negros nos grandes escritórios. Há algum projeto? Então, Cá, eu falo aqui pelo Rio de Janeiro. Nós estamos pensando em fazer um grande seminário. Ela é advogada negra da OAB da Paraíba. Obrigada pela presença. Então, aqui pelo Rio de Janeiro, a CVM vem sempre... a CVM vem sempre pensando nessa questão de reparação. E essa questão da falta de advogados e advogadas negras nos grandes escritórios, ela é latente, ela é visível e ela precisa ser modificada para ontem. A gente vem conversando sobre isso, a gente quer fazer um grande seminário convidando os grandes escritórios, as bancas dos grandes escritórios, para que a gente possa debater isso. Aonde estão os advogados, aonde estão os sócios desses grandes escritórios, porque a gente precisa... modificar isso. E a gente pensa também em conversa até com a vice-presidente da OAB do Rio, a doutora Ana Tereza Basílio, que é sócia de um dos grandes escritórios daqui do Rio de Janeiro, em criar um selo onde os escritórios que apliquem essa diversidade nos seus escritórios recebam esse selo, sei lá, de qualidade, eu não sei, a gente ainda precisa pensar. E aí eu convido vocês a pensar juntos, né? A gente precisa abrir esse debate. Eu não sei como é que está aí na seccional de Goiás, doutora Maura. Vocês têm alguma coisa pensada nesse sentido? Não, ainda não temos, mas podemos começar a pensar também nessa possibilidade, porque os negros realmente são invisíveis na parte superior da pirâmide. Ela só é visível na base. Você chega em qualquer lugar que você vá, na OAB, no Congresso, nos grandes escritórios, em banco, na justiça, né? Então, não há negros. Mas se você vê na limpeza, no cafezinho, aí você vê negros e negras. Então, a minha diretora de mulheres, ela falou que aqui na seccional do Rio de Janeiro, a OAB Mulher já tem a proposta desse selo desde a gestão passada, né? Então, a gente precisa dar andamento a isso, né? Tanto, eu acho que para a questão de gênero da mulher, porque a gente avançou, mas precisamos avançar muito mais. A gente precisa inserir mulheres como sócias e advogados e advogadas negras também como sócios em grandes escritórios. Porque as mulheres ainda também estão se firmando, mas as mulheres negras estão engateando. Elas, em relação a mulheres e mulheres negras, ainda o sistema é muito ruim, muito perverso.
né? Então, a gente precisa quebrar muitas barreiras. E nós precisamos das mulheres brancas para nos ajudar, para caminhar junto com a gente, porque é uma ajudando a outra. Não deixar as mulheres negras para trás. É a mesma coisa do feminismo. Alguém me perguntou, por que tem feminismo negro? Eu falei, porque as lutas feministas eram só das mulheres de classe média e alta. Então, não havia mulheres negras, né? Então, ela não representava as mulheres negras, só as mulheres brancas. Então, por isso que teve esse feminismo negro, que teve início em 1992, caribenho, né? Latino e caribenho, que começou esse movimento de feminismo negro, que também é recentíssimo, né? Uhum. Então, a gente está dando o primeiro passo para o feminismo negro, para que a gente tenha voz e voto também, nos espaços. É verdade. E a luta das mulheres negras, ela é bem diferente da luta das mulheres brancas, né? Enquanto as mulheres brancas estavam reivindicando espaço no mercado de trabalho, as mulheres negras já estavam nesse mercado de trabalho há muito tempo, né? Inclusive, na época da Revolução Industrial, as mulheres negras já estavam lá nas indústrias trabalhando como é que eu posso dizer, como na base das indústrias, né? As mulheres negras sempre trabalharam, até após a abolição, as mulheres negras vendiam seus quitutes na rua, né? Então, as mulheres negras já ocupam esse mercado de trabalho muito antes das mulheres brancas. Então, as reivindicações são diferentes. É por isso que o feminismo negro precisa de ter uma pauta mais voltada para a questão da mulher negra, né? Que é muito diferente da questão da mulher branca. Porque a mulher negra, ela trabalha desde que elas foram escravizadas, né? Vieram para o Brasil escravizadas, né? Alguém me disse assim, as mulheres negras, os negros vieram para o Brasil. Eu falei, eles compraram a sua passagem. Como? Aonde? Porque você vem quando você compra a sua passagem e vai para algum lugar. Você vai e volta. Mas não foi o nosso caso. Nós fomos sequestrados, os nossos ancestrais foram sequestrados dos seus lares, escravizados no Brasil. Então, a luta das mulheres negras vem de longe, né? Primeiro, para sobreviver e sustentar suas famílias, né? Em segundo, depois, para se livrar da opressão machista patriarcal e ser reconhecida como sujeito de direito, porque até então elas eram objeto, né? Então, essa construção, esse reconhecimento de sujeito do direito, as mulheres negras vêm trabalhando para que isso aconteça. Então, por isso que o feminismo negro é diferente. Apesar de nós trabalharmos desde séculos e séculos, mas o protagonismo das mulheres brancas é que tem maior sorte porque elas são visíveis, nós somos invisíveis. Os direitos delas são diminutos, mas elas são visíveis. E os nossos são invisíveis, e agora que nós estamos querendo aparecer para o mundo falar, nós também temos direito e precisa nos respeitar como sujeito de direito, de vontades, de podermos estarmos aonde nós quisermos, de podermos disputar os espaços de poder, ter as mesmas oportunidades, ter poder ir e vir sem ser violentadas, sem ser objetivadas. Então, nós precisamos desse lugar. Doutora Maura, vamos seguindo já para as considerações finais, porque a gente tem 20 minutinhos, e aí me falaram que para salvar a live eu não posso deixar ela cair. Então, foi muito bom esse papo.
A gente precisa pensar nesses próximos passos. O primeiro passo já foi dado, né, pela OAB de Goiás. Espero que todas as outras seccionais sigam o exemplo e votem nas seccionais pela aceitação da autodeclaração. Espero também que o Conselho Federal normatize, né, para que todas as seccionais sigam essa determinação e para que a gente possa ter a consciência de quantos advogados negros, negras, quantos estagiários negros e negras fazem parte desse sistema, para a gente reivindicar também nosso lugar nesses espaços de poder, né? E criar essas políticas e pensar nessa questão de inserir advogados e advogadas negras nos grandes escritórios, porque isso é importante. A gente pensar nesse modelo de reparação para que a gente tenha uma sociedade mais justa, inclusive uma OAB mais justa, mais equânime, mais igual. Então, doutora Maura, aproveite esse nosso tempinho para poder fazer as suas considerações finais e, de antemão, eu já agradeço imensamente a senhora ter participado dessa live comigo e eu tenho certeza que a gente terá várias outras oportunidades para falar sobre isso. Olha, eu estou, assim, lisonjeada, satisfeitíssima, honrada em poder falar deste assunto censo, né? O censo para a gente saber quantos somos e onde estamos, né? E agradecer o meu presidente, Lúcio Flávio, a minha secretária-geral adjunta, doutora Delzira, que foi, assim, uma guerreira junto comigo em formar essa comissão, em viabilizar essa comissão, né? E agradecer também os meus pares de conselho, né? Que viu a necessidade de que essa possibilidade de colocar esse espaço, por que não? Porque isso já vem sendo feito pelo IBGE, né? Aliás, diga-se de passagem que isso foi feito pelo IBGE depois de uma reunião em Durban, aquela reunião que teve em Durban, que foi discutido essa possibilidade do censo negro, que trouxe para o Brasil, e o Brasil encampou essa ideia, né? E aí que o IBGE começou a colocar, né? Então, foi os negros que trouxe essa para o IBGE. Então, até então, não tinha essa possibilidade de colocar raça, cor no IBGE. Então, agora os outros institutos, as outras instituições precisam dar conta disso. Temos também que na Justiça, o CNJ já fez isso, né? Já fez, em 2013, fez aquela portaria, para que todos, para saber quantos juízes, desembargadores, advogados negros existiam, né? Então, sim, e a OAB não pode ficar de fora disso, porque ela é que dá o parâmetro para as outras instituições. Quando alguma coisa está errada, a OAB vem discutir, né, com aquele instituto, com aquele órgão que precisa dar uma modificada. Então, ela não pode, então ela tem que cortar na sua própria carne e fazer essa reparação, para que todos nós saibamos quantos somos e onde estamos, e o que nós podemos fazer para melhorar esse equilíbrio, para que a democracia seja efetivada, que não seja só uma democracia formal, mas que ela seja uma democracia efetiva, porque formal ela já existe na Constituição, nas normas, né, nas leis, né, no Estatuto, ela está aí. Então, precisa que ela seja efetivada. Então, eu agradeço muito todos que nos ouvem, a minha presidente Silvia Cerqueira, você,
Flávia, o Roberto Adame, né? E todos, a Mariana, lá do Paraná. Doutora Rosânia, a presidente da OAB de Vassouras, está presente também com a gente, da subseção de Vassouras. Muito obrigada. A doutora Gáudia, do Rio de Janeiro, né? Doutora Marisa Gáudio. Todos os meus colegas daqui de Goiás, que eu vi alguns passando por aí, doutora Delzira, doutora Valentina Jugman, doutora Flávia, doutor Marcelino, e todos os demais que passaram, Pavan, Cris Pavan, Carol, muito obrigado pelo prestígio. Outras virão e estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. Gente, para quem quiser seguir a doutora Maura, fala o seu Instagram. O meu Instagram é @FlaviaPRibeiro. Pode seguir. E o da doutora Maura é? Maura Domiciana. Maura Domiciana. E sigam também as redes sociais da CVEM, da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, e da Comissão da Igualdade Racial, que é a doutora Maura, presidente na OAB de Goiás. Muito obrigada à presença de todos, e a gente terá mais oportunidades para falar sobre esses assuntos. Um beijo, boa tarde a todos. Beijo. Beijo, obrigada. De nada.